Oi, 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 meus amores, de novo. Agora, atividades de história. Nós vamos dar início nesta semana na unidade 3, ok? A vida na pré-história. Crianças, observem bem essa imagem, tá bom? Que são os povos primitivos, tá bom? Nossos ancestrais. Aqui, ele está tentando fazer fogo, tá? Olha aqui o machado deles de pedra, bom? Eles faziam. Aqui tem o outro, né, observando. Aí temos aqui as perguntas. O que eu sei? A imagem retrata uma importante descoberta dos povos pré-históricos. Qual é ela? É a fogo, né? Aqui tentando fazer o fogo. Essa é uma das importantes, né, descobertas deles. Qual outro conhecimento da pré-história é possível identificar na imagem? Os machados de pedra, né? Olha aqui, que eles estão utilizando, né? E em qual tipo de lugar os seres humanos da imagem estão? Eles estão em uma caverna, né, crianças? Olha só. Vocês observar, olha, aqui tem os desenhos que eles fizeram nas cavernas, né? Olha aí. Né, que seria pintura rupestre, né, da época. Olha aqui, escrito, né, da maneira deles. Então, eles estão dentro de uma caverna, ok? Aí, crianças, a gente vai dar continuidade, tá? Na página 66, ideias em construção. Okay? As grandes transformações da humanidade. O mundo foi povoado pelos seres humanos, em um processo que levou milhares de anos. Sempre em busca de alimentos, os humanos migravam para outros locais para garantir sua sobrevivência. Isso só foi possível devido à sua evolução e ao desenvolvimento de conhecimentos e ferramentas que garantiram a capacidade de adaptação dos diferentes ambientes e espaços. Ao passarem pelos processos de povoamento do mundo, os seres humanos deram início a importantes transformações na história da humanidade. Essas transformações ainda estão presentes em nossa sociedade, pois continuam sendo essenciais para a sobrevivência das pessoas. Aqui, observe alguns exemplos. Por meio da agricultura é possível produzir alimentos e matéria-prima, utilizada na produção de outros tipos de alimentos e produtos diversos. Ela pode acontecer em pequenas ou em grandes propriedades. Horta em um sítio da área rural. Olha só, gente, que lindo, né? As hortaliças. E aqui, cão pastor vigiando o rebanho de ovelhas. Olha só, as ovelhinhas aqui. O cercamento de animais possibilitou que os seres humanos tivessem acesso a matérias-primas como leite, couro e lã. Além disso, animais domesticados como cães e gatos passaram a conviver em ambientes comuns, como casas e apartamentos. Então, essa foi uma grande evolução, né, do ser humano. Viver em comunidade significa compartilhar valores e regras de convivência. No Brasil, por exemplo, as principais comunidades são as rurais, urbanas, indígenas e quilombolas. Comunidades rurais são sítios e fazendas, urbanas é as cidades, indígena é onde estão os índios e quilombolas é onde estão os negros, tá? Moradia de um bairro. Olha só, aqui são as casinhas populares, né, de um bairro. São casinhas todas iguais. Em quase todas as atividades humanas, como estudar, trabalhar, cozinhar, brincar, é preciso fazer uso de ferramentas que auxiliam, né, na sua realização. Essas ferramentas podem ser produzidas por um processo artesanal ou industrial. Olha aqui, diversos tipos, né, de materiais escolares. Olha só, estojo, lápis de cor, tesoura, né, lápis de escrever, uma lupa, né, um relógio.
Aqui temos um caderninho, uma caderneta, certo? Óculos. As imagens retratam atividades comuns nas sociedades atuais. Além disso, elas têm relação com atividades produtivas, que é o próprio trabalho. Dessa forma, podemos afirmar que o nosso modelo de vida é a tecnologia que temos atualmente. Se devem às transformações que povos primitivos deram início há milhares de anos. Com a orientação do professor, escolha um exemplo de grande transformação na humanidade. Acesso a alimentos cultivados por meio da agricultura. Ter animais domésticos, ter acesso a produtos gerados a partir do cercamento dos animais, viver em uma comunidade organizada e utilizar instrumentos fabricados, né, para realizar diferentes atividades. Aí, crianças, vocês vão estar escolhendo, né, uma dessas transformações aqui, certo? E vão estar respondendo sobre ela, né? Ó, acesso a alimentos cultivados por meio da agricultura. Vocês podem estar colocando, né, que são diversos gêneros de alimentos. E daí vocês podem estar recortando, tá? De livros, revista, ou estar desenhando. Animais domésticos, a mesma coisa, né? Animais de estimação, cachorro, gato. Aí vocês podem estar recortando e colando no caderno. Ter acesso a produtos gerados a partir do cercamento dos animais, né? Que seriam alimentos de origem animal ou produtos derivados, né? Como couro e lã. Né? Vocês podem estar escolhendo esse aqui também. Viver em uma comunidade organizada, né? Diferentes exemplos de comunidades, né? Como o bairro, né? Como um bairro urbano, rural, indígena, né? Quilombola, tradicional. Utilizar instrumentos fabricados para realizar diferentes atividades. Seriam objetos do nosso uso cotidiano, crianças, como materiais escolares, né? Objetos de uso domésticos, entre outros, tá? Aí vocês podem estar escolhendo uma dessas opções aqui, só uma, tá, criança? Não precisa fazer todas e fazer no caderno. Mas daí eu quero que vocês recortem ou desenhem, né? Ilustrações, fotos, para poder ilustrar o que vocês escolheu, tá bom? Feita a escolha do tema, aí reúne e elabore um cartaz. Daí nós não vamos fazer isso, só vamos fazer um deles no caderno, tá bom? Não precisa fazer cartaz, nada, tá? Continuando aqui, construindo conhecimento. Os primeiros grupos humanos e o nomadismo. Os primeiros grupos humanos partiram da África e povoaram todos os continentes do mundo. Tal processo histórico foi longo e ocorreu há cerca de 1000 anos, há 100 mil anos, né? Essa grande e lenta migração definiu a história da humanidade e aconteceu, sobretudo, porque os povos primitivos eram nômades, ou seja, não possuíam moradia fixa e mudavam de lugar com frequência, porque eles viviam em cavernas, né? Então eles não faziam casa. Isso acontecia porque esses povos sobreviviam da coleta de frutos e da caça de animais, e com isso não produziam um próprio alimento. Por isso eles não se fixavam em lugares nenhum. Eles dependiam, portanto, do que a natureza lhe oferecia. Então, quando passavam muito tempo em um lugar, os frutos eram coletados e os animais caçados, e daí acabava, né? Ficava escasso naquele lugar. Por consequência, para obter mais alimentos, era necessário migrar para outro lugar. Por isso, esses grupos humanos do passado são chamados pelos pesquisadores de caçadores e coletores. Olha aí, né? Os povos antigos aqui estão desenhados. Pintura rupestre pré-histórica retratando uma cena de caça em Tassili, na Níger, na Argélia. Tá? Que nome difícil. Você é o historiador. Atividades, crianças. Observe as fotografias de famílias nômades a seguir e leia as suas respectivas legendas.
Observem bem. Fotografia de uma família nômade da Noruega, cerca de 1890. E fotografia de uma família nômade do Tibete, em 2011. Aqui já tinha, eles faziam já a casinha deles, né? Já não viviam mais em cavernas. O que as duas famílias têm em comum, né? As duas famílias são nômades, né? E suas moradias são um tipo de cabana. Isso é o comum delas. O que as duas famílias têm de diferente? As fotografias retratam, né, famílias nômades de épocas diferentes, né? A fotografia da família noruega foi tirada por volta de 1890, essa primeira aqui, né? E já a fotografia, né, da família do Tibete, ela foi tirada em 2011. Então essa é a diferença, os anos. Com base em seus conhecimentos sobre o nomadismo, levante hipóteses sobre a razão pela qual essas famílias moram em barracas ou tendas, né? Por serem nômades, essas famílias mudam de lugar constantemente, de um lugar para o outro. Por isso, as moradias em barracas ou tendas são fáceis, né, de serem montadas ou desmontadas, podendo ser levada, né, pelas famílias para onde forem. Por isso. E isso também acontece muito, crianças, com os ciganos, tá? Às vezes acontece da gente chegar, ver na cidade famílias morando em tendas de ciganos, tá? As pessoas de parques, circos também, tá bom? Eles são nômades, eles não têm moradias fixas, porque eles passam um mês numa cidade, um mês em outra cidade, e daí eles, né, agora eles estão mais modernos, estão comprando trailers, né, e morando em trailers. Mas a gente ainda vê muitos morando em barracas, em tendas, tá bom? Até a gente teve um parque, né, um tempo atrás aqui, lá em frente do Machado Itaúbas, né, e que eles ficaram um bom tempo lá instalados, né, tinha umas barracas lá, de alguns morando embaixo delas, e tinham também deles morando em trailers, tá bom? Então eles não têm casas como nós, casas fixas, ok? Crianças, a gente encerra aqui. Me mandem as atividades, tá bom? Dúvidas, me mandem mensagens. Beijos e até depois com atividades de geografia.